Oi, gente, eu sou Adriano Quaresma. E eu sou Olivia Varela, apresentando o podcast Conversa Fiada. Eu acho importante falar que esse é o resultado de uma disciplina que a gente teve aqui na Faculdade de Comunicação da UFPA. A disciplina é chamada Estudo de Temas Amazônicos 2 e ela é ministrada pelo professor Otacílio Amaral. Bom, já entrando no assunto que a gente vai tratar hoje, eu queria saber de onde tu é, Adriano. Eu acho muito importante eu falar isso para todas as pessoas que eu encontro, sabe? Eu moro em Belém há 2 anos, mas eu sou natural de Abaetetuba. Eu vim pra cá, obviamente, para estudar. Mas eu ainda trago muito forte as vivências que eu tive na minha cidade. Eu volto pra lá sempre que dá, todo final de semana. Eu amo Abaeté, melhor sair. Eu sou daqui de Belém mesmo. Eu sempre morei na região central, mas todas, assim, férias, época de julho, dezembro, eu vou pra casa da minha avó, que ela é de Maracanã, que é parte da região do Salgado. E a gente contextualizou assim porque o tema de hoje são lendas e o imaginário amazônico, né? A gente tá falando aqui, Pará. Então, entrando nesse contexto, queria trazer um pouco, assim, de vocês daqui. Para falar sobre esse assunto, é claro que a gente não tá sozinho. A gente convidou algumas ilustres convidadas, assim, para estar presente aqui com a gente. E a gente vai deixar que elas mesmas se apresentem. Por favor, Aline e Eline, por favor, não confundam. Aline e Eline podem se apresentar. Pode começar, Aline. Bem, meu nome é Aline Lira. Eu também sou estudante daqui da UFPA, faço letras, português. Da casa. Sim. E eu faço estágio no Museu Emílio Guild, lá na Magalhães Barata. E lá eu trabalho com contação de história e mediação de leitura. Bem, eu sou natural daqui de Belém, só que do bairro da Terra Firme. Eu também gosto muito de enfatizar que agora eu moro no Guamá e é o bairro que me acolheu e é um bairro muito acolhedor. Ele é grande, ele é bem diferente e eu adoro. E tu, Eline? Bom, meu nome é Eline Oliveira, eu sou estudante de jornalismo daqui da UFPA, Facom, turma de 2017. Eu sou daqui de Belém mesmo, nasci aqui na cidade, porém também cresci no interior, em Angapi. É mais ou menos uns 30 minutos, assim, passando de Castanhal. Não é tão longe assim, mas era literalmente dentro da mata, onde tu não tem nem sinal de celular, sabe? Praticamente, se tiver uma TV, assim, já é um lucro. Mas passei grande parte da minha infância, adolescência lá. Quer dizer, passei todo esse tempo e, enfim, presenciei várias coisas assim nesse sentido. E como é a relação de vocês com essa misticidade amazônica? Porque a gente tem muito isso arraigado mesmo, é uma coisa que a gente traz. Como é essa relação, assim, que vocês construíram durante o tempo? Bem, eu acredito muito nessa questão das narrativas orais, né, que é com que eu trabalho, que eu me envolvo. E essas narrativas, elas partiram da minha avó. A minha avó contava muitas histórias. História de avô. Selado. Parece que os netos adoravam. Parece que faz propósito, nada pra fazer, deixa eu deixar esse moleque com medo aqui. Era maravilhoso. Faltava luz. Aqui mesmo na cidade, quando a gente era criança, a gente se reunia assim ao redor de uma vela e pegava livros de lenda, assim, começava a ler um pro outro, todo mundo cagado de medo. Eu era do lado de um canal, isso quando eu tinha assim uns 9, 10 anos, e sempre faltava luz, sempre. Aí tinha uma laje na casa da avó da minha irmã. E quando faltava luz, assim, na laje ainda ficava claro. Aí a gente ia pra lá. Aí a gente começava a contar a história. Só que aí depois, ninguém queria descer da laje, porque tava todo mundo com medo. Mas ninguém queria ficar na laje, assim, porque tava todo mundo com medo. Aí a gente ficava tipo, e agora? Que dilema. Eu achei muito interessante isso que a Aline falou das narrativas orais. Eu acho que dá pra gente enxergar elas dentro do contexto que tu falou, assim, da gente se encontrar enquanto identidade amazônica até como uma forma de resistência, sabe? A gente vive numa região que ela é massacrada diariamente por conteúdos que vêm de fora, sabe? E aquilo que a gente tem aqui dentro, a gente ainda tem muita dificuldade. Eu acho que a gente passa por dificuldades diferentes, sabe? A gente aqui, enquanto acadêmicos, tem um tipo de dificuldade para assimilar os tipos de conteúdo que são produzidos aqui. Imagina para as pessoas que não têm essa ciência, não têm essa a gente tem preconceito, percepção, né? E a gente não aceita.
esse nosso pertencimento de raiz indígena, de raiz africana, das matas. E... Ai, me perdi aqui nos meus pensamentos. E... Ah, sim, lembrei, me encontrei. É engraçado porque a gente aprende muito com essas lendas. É uma coisa que marca, assim, tanto pelo medo, mas é uma forma de respeito à mata, respeito à natureza, respeito a todos os elementos, assim. Quando a gente ficou pensando que tema, assim, aí eu fui dar uma estudada aprofundadamente, assim, de onde vem essas lendas, porque a gente não pensa muito isso quando a gente ouve. E é muito uma explicação do mundo. Aí a gente selecionou aqui um trecho de um antropólogo francês, que é o Jean-Pierre Bayard, que ele afirma que a lenda é um produto inconsciente da imaginação popular, criado a partir da tradição. E aí isso me marcou muito, porque isso é muito verdade, assim, é uma coisa que tá dentro da gente, no nosso imaginário. Em todos os povos, em todas as épocas, sempre teve esse tipo de transmissão oral. A oralidade, ela tem mais ou menos 75 mil anos, então ela é muito anterior à escrita, então era dessa maneira que se passavam, né, os conhecimentos, etc. Sim, valida até na nossa área de comunicação. Exatamente. Aí a gente trouxe alguns relatos e testemunhos de histórias e vivências, assim, de alguns conhecidos nossos. Aí o Adriano vai trazer um aqui pra vocês, da Izzy Cunha, que é estudante de jornalismo também, que é da mesma região do Adriano, inclusive de Abaeté. Filho de Abaetetuba. E aí, lê aí o testemunho dela. Tá, a Daís mandou assim pra gente. Ela mandou assim no comentário. Que ela falou que o pai dela sempre conta uma história que de noite, no Rio, quando ele era jovem, ele viu uma mulher toda de preto pular na ponte no meio do rio. E ele diz que era uma distância muito grande e que ninguém conseguiria pular normalmente. Aí pra eles, essa mulher era a Matinta, sabe? Tem muito disso no interior, dessas histórias que realmente envolvem o rio, envolvem a floresta, essa questão do misticismo da noite. E eu acho que as pessoas contam bastante desses relatos, assim. Falando agora da história dos avós, assim, bicho, que mais a minha avó me conta era a história dela fugindo do boto. Ela falava que o boto vinha atrás dela quando ela tava durante o período de ovulação dela. Ela tava misturada. O boto vinha especificamente atrás dela e não das amigas dela, era atrás dela em específico. Querida. E ela diz que até hoje, depois dela ter se mudado para a cidade, o boto ainda vem atrás dela. Ela até me pergunta às vezes assim. Eu acredito piamente nisso, sabe? Eu acho que tem muito mais mistério no universo do que resposta. Exatamente. Em Angapi, em cada casa que você vai, é uma história diferente que as pessoas têm pra contar. E tu, às vezes, tu vê a certeza, assim, a verdade com que eles contam essas histórias, que eles realmente acreditam naquilo. E como é que a gente vai duvidar? Tipo, exatamente. A gente não tava... Eu não tem como provar também o contrário. Sim. Inclusive, eu particularmente não gosto de chamar lendas ou mitos, porque remetem a algo que é inverdadeiro, não tá não é atrelado à realidade, né? Eu gosto de chamar de histórias de gênesis, histórias de criação. Sim, legal. A vovó, inclusive a vovó, um dia desses, eu acho que não faz nem 2 anos, não faz nem 2 anos, ela chegou assim, ela não consegue mais andar, né? Ela fica reclusa ao quarto dela, mas ela perguntou assim, era tu que tava no meu quarto ontem de noite? Puta que pariu. Aí eu falei, não, vó. Ela falou, ontem um homem ficou o dia inteiro no meu quarto, atrás da janela. Minha ela Nossa acha que era o Senhora. boto que veio atrás dela, descobriu onde ela morava aqui na cidade. Aconteceu uma coisa assim. Eu saí com 2 amigas minhas, a gente foi no Coisa de Negro, que é lá em Coraci. E ia ter... Coisa de Negro é o nome do evento, né? Não, tá. é o nome do lugar. Ah, tá, sim. É uma casa, assim, de eventos variados, mas todo domingo tem carimbó. E aí a gente foi pra lá. E não tinha, tipo, muita gente, e nosso objetivo era dançar. E tinha um cara que a gente não conhecia, que ele tava com uma blusa branca, uma calça meio jeans, assim, e ele tava chamando a gente para dançar, tipo, uma por uma. E só que ele tava usando um chapéu, e não era, tipo, boné, era um chapéu, e ele tinha um problema na voz, ele não falava direito. E aí... Meu Deus, a gente ficou, tipo, meu Deus, o boto...
o Boto tá encantando a gente e tal. Aí a gente foi até se saindo, assim, porque nunca se sabe. Aí Coraci é a orla, beira, tocando carimbó, domingo à noite. Inclusive, eu acho que era noite de lua cheia, não tenho certeza. Mas aí a gente ficou, tipo, esse Boto saidinho. Aí ele tava tipo, não sei o que, vamos pro cinema, a gente assiste 4 filmes e tal. Eu achei um Boto até urbano, sabe? Só que... já passou pela pós-modernidade. O Boto já deve ter o WhatsApp. O Boto tá no Tinder, já pensou? E tem lendas, assim, que tem traços tão marcantes, por exemplo, o Boto, o chapéu do Boto, ou eu sempre vejo, assim, as representações dele vestido de branco, ou a Matinta, que tem um traço sonoro, assim, bastante peculiar, por exemplo, quando ela assovia, ou o café, ou o tabaco também, que a gente... animais que ela se transforma. Que a gente já associa diretamente, sabe? O que é que tu falas pra gente, Aline, dessas lendas, assim? Tu já contaste lendas, assim, nas tuas contações de histórias? Já, eu sempre conto e as crianças adoram. E assim, para contação de história, é necessário que a história ela seja real de quem conta, para quem vai ouvir, para passar essa veracidade, né? Então, eu como acredito, eu acredito também que isso passe para elas. E elas me perguntam, é verdade, tia? Eu digo, é verdade. Eles gostam bastante, todo mundo arrepiado. Fica um mistério no ar. Aquele clima, assim, que ninguém tá falando nada, mas todo mundo sabe o que cada um tá pensando e parece que tem uma pessoa, assim, do teu lado. E tu, Eli, nessa tua relação, assim, é engraçado, porque a Aline, ela costuma contar histórias e tu ouviu muitas histórias. E vivenciou. Algumas, sim. Tu pode contar, assim, algumas das que mais te marcaram? Bom, tem uma história que meu avô me conta. A minha família foi uma das primeiras a chegar ali naquela região de Nhangapico. Então, muitas das famílias assim mais antigas, a galera que foi chegando foi ajudando os outros a construir assim suas casas e tal. E aí todo mundo fazia esse mutirão para fazer parte dessa construção. No final das construções, eles se reuniam no igarapé para tomar banho e depois comer. E aí o meu avô, que normalmente, tipo, assim, meio que liderava ele, vamos dizer. E aí estavam todos os trabalhadores lá tomando banho no igarapé, todo mundo saiu, mas tinha um único que ficou. Ele, tipo, estava esperando todo mundo embora e meu avô chamava ele e falava, não, pode ir, aliás, daqui a pouco eu já vou só terminar aqui. Aí ele falou, tá bom então. E aí ele foi. Só que, coincidentemente, meu avô tinha esquecido alguma coisa. Se não me engano, era o facão dele, alguma coisa assim. Ele tinha esquecido no... facão, dá pra se defender, né? Tô toda arrepiada. Porque lá todo mundo anda ou armado ou de facão. Todo mundo. Principalmente naquela época. Até porque, tipo, mato e tal. Então, tem que cortar as coisas, se defender e tal. Então, todo mundo anda assim. E ele tinha esquecido o facão dele lá. E ele voltou pra buscar. Nisso que ele voltou... Era a clássica lenda da galera que se transforma em porco. Eu esqueci agora o nome. Meu Deus, tem vira porco. Que tu viras um porco gigante. Eu esqueci. Não. Tá, desculpa. Não. Eu não acredito que eu esqueci o nome. Eu vou tentar lembrar. Eu escuto muito as eu já ouvi também, mas não tô lembrando. E aí era um porco bem grande, assim, preto. E aí o meu avô, ele olhou assim, assustado. E aí o porco começou a avançar na direção dele. E ele se defendeu com um facão. Tipo, ele cortou o porco. Não matou o porco. Mas ele cortou. E aí o porco pegou e se meteu pro meio do mato e não apareceu mais. E aí meu avô, assustado, foi embora. Saiu correndo, voltou lá com a galera e tal. E aí no dia seguinte, que foram todos os trabalhadores de novo pra continuar lá na construção, esse cara, ele era o único que tava de camisa. E ele passou a construção inteira de camisa. Quando eles foram lá de novo no igarapé tomar banho, ele tava de camisa. E aí, quando todo mundo saiu lá pra comer, ele chamou meu avô de canto pra conversar. E ele falou, começou a agradecer muito meu avô pelo que ele tinha feito ontem, porque, de acordo com a lenda, ele volta a ser homem quando ele é machucado. Sério? Meu Deus! E aí ele tirou a camisa e tinha uma cicatriz bem aqui no peito dele, eu tô toda arrepiada. E aí ele agradeceu demais o meu avô por causa disso, porque finalmente ele ia parar de virar bicho. E aí ele disse que era uma maldição, que ele não aguentava mais viver aquilo. Sempre tem a hora que a maldição tem que acabar, né? O encanto se quebra.
Quando eu era criança, eu chorava, porque eu tinha muito medo de virar matinta. Eu ia falar isso agora. Eu falava assim, eu ficava, meu Deus, se eu virar, como é que eu vou? Porque como é que a matinta parece que ela tem que... pergunta Quem quer. Quem quer? E aí, se tu responderes que vira a próxima. Se tu falar, eu quero. Ou se ela pode te jogar uma maldição. Também, tipo, sei lá, se eu pedir tabaco, assim, ou alguma coisa e tu não der, dependendo do grau do que tu fizer, assim, pra ela, ela pode te jogar alguma praga, assim. E eu também ficava pensando assim, morrendo de medo, se ela viesse na minha casa, onde eu ia arranjar tabaco? Era esse meu pensamento na minha mente de também. Criança, assim, tabaco é fácil arranjar, mas tabaco, tabaco, gente? não sabia nem o que era tabaco naquela época. E da matinta, o que é que tu tem pra contar pra gente, Irinho? Nossa, da matinta. Essa é outra história, mas ela também não é minha. Se tu não tiver, eu tenho. Eu já vi a matinta. Sério, tu já viste? Eu já ouvi, assim, foi ano passado, a gente foi pra um acampamento político e a gente tava entre amigos e era, acho que, Benevides ou Barcarena, num sítio, só que o sítio tinha um campo muito grande, assim, de futebol e não é tipo de futebol, aqueles campinhos, assim, no meio, assim, de estrada, que é um pedaço cortado e atrás, assim, era floresta, era mata. E aí foi todo mundo indo dormir e tal, ficou só eu e mais alguns amigos. E só tinha uma piscina e eu fiquei perto da piscina. E depois da piscina andava bastante, assim, andava tipo 200 metros era o campo e depois era a mata. E lá naquela região só tinha essa casa e bem mais longe era a casa do caseiro, então a gente só via o caseiro. E aí, isso era de noite, também era noite em lua cheia, acredito muito em lua cheia, gente. E eu comecei a ouvir um assovio. E aí eu fiquei tipo... Aí eu fiquei, pronto. Aí... Sempre que eu tô nessas situações, é uma coisa que a minha mãe me ensinou, é tu falar assim, em voz alta, que tu tá ali em paz, que tu não é daquele lugar, mas que tu não vai fazer nenhum mal pra aquilo. E aí eu falei mais ou menos isso, por dentro eu tava me tremendo, ainda mais que, sei lá, tava lá da piscina, com tudo aquilo, e eu não conhecia aquela região. Sim. Aí, quando eu olhei pro campo, eu vi tipo um negócio assim, passar. Um vulto. E não parecia ser um homem, sabe? E depois, assim, aí eu fiquei tipo, tudo bem. E aí, no outro dia, de manhã, eu vi uma coruja. E aí eu relacionei, assim. E lá tinha gente que fumava tabaco. E aí eu deixei um pouquinho, assim... Por precaução. Por precaução, não sei, né? Porque o assovio poderia ser um pedido. Eu dei um agrado, assim, né? Falei, tipo, toma aqui, olha como eu sou legal. Aí eu deixei, assim, perto da porta. Porque eram tipo aquelas casas de praia. E aí eu fiquei tipo... Tem um relato aqui muito parecido com essa história que tu contaste, o relato da Sofia. Ela fala assim: eu fui pra São João da Ponta quando eu era criança. É uma cidadezinha muito do interior e com pouca gente. Ali o povo contava que dentro da mata ficava uma casa que diziam ser da Matinta Pereira. E eu não lembro quem teve a brilhante ideia de ir até lá. Eu era andando muito pra dentro da floresta, ela fala aqui. E no meio tinha uma casa toda de barro, que não tinha ninguém, mas com umas folhagens muito grandes que começavam a cair em cima da gente. E a minha mãe jurava que tinha visto um vulto preto passando entre as árvores. Aí depois disso eles só falam que eles saíram correndo. Da matinta, essa história que você acabou de contar me lembrou que teve uma vez lá no sítio que foi eu e os meus primos, a gente tem uma família bem grande, eu não tenho muitos primos. E aí, esses meus primos eram todas as faixas de adolescente, de seus 15, 14 anos, assim, sabe? E a gente foi passar uma semana, se eu não me engano, lá. E à noite a nossa casa é isolada, então é tudo um breu. Tu não vê nada que tem do lado de fora da casa. Tu não sabe se tá perto, tu não sabe se a coisa tá longe, tu não sabe onde é que ela tá. E a gente começou a escutar assovio, desde a primeira noite.
E aí a gente ficava brincando assim entre a gente e tal, uma tinta e não sei o quê. E aí meus primos, pra avacalhar, começavam a chamar. Eles só chamavam uma tinta, não falavam mais nada além de gritar o nome dela. Só ficavam gritando, uma tinta. E aí, coragem! E aí, tipo, no dia seguinte, a gente começava a ouvir o assobio mais cedo e mais perto. E aí eles continuavam gritando. E aí, nos dias que foram se seguindo, cada vez era mais perto que a gente ouvia. E aí, então, tipo, todo mundo começou a ficar extremamente cabreiro. Eu já tava cabreiro logo na primeira noite. Mas todo mundo começou a ficar extremamente cabreiro. E aí, quando a coisa começou a ficar séria, assim, porque... Enfim, a gente cresceu ouvindo essas histórias como verdades verdadeiras, sabe? Verdade verdadeira. Exatamente. Verdade verdadeira pós-verdade. Aí eles pediram desculpa pra Matinta por estar enchendo o saco dela. E falaram que eles, enfim, não queriam problema nenhum e tal, e estavam em paz lá. Depois dessa noite a gente não ouviu mais nada. Não teve mais nenhum assobio nenhum. O que eu acho muito cativante, assim, pelo menos é uma coisa que me cativa muito, é esse estímulo sonoro que a Amazônia tem, sabe? A lenda que envolve, tem aquele impacto sonoro, tem aquela sensitividade que tu vai sentir, sabe? O assovio da Matinta, o próprio canto da Yara, sabe? A Amazônia tem muito disso, eu acho que é um território que trabalha muito com o som, trabalha muito sonoramente, assim. Tanto em níveis, assim, audíveis que a gente sente, assim, com as batucadas mesmo de música, até a nossa própria fala, assim, às vezes acaba sendo até meio musicalizado, mas até outros níveis que fogem, assim, a realidade vivencial, assim, que a gente vive, assim, já tá para além da nossa explicação, assim, é uma coisa que eu acho, assim, muito bacana. Acho que a Amazônia é uma mistura de todos os sentidos, na verdade. O caldo do professor Tassili, que ele falou no evento de cultura. E é um berço de ancestralidade que tá além do que nós mesmos podemos imaginar. Eu acredito profundamente, assim, que a floresta, as matas, os rios, os ares têm suas proteções. E que isso não passa de uma defesa, de uma segurança, de uma proteção, tanto que às vezes a gente fica muito assim com esses medos, assim, mas a gente sente muito o deleite desses lugares, assim, como quando bate um vento ou de ver as árvores daquele jeito, assim. E aí a gente fica pensando, quem é que cuida? Quem é que equilibra tudo isso, sabe? E estão lá aquelas figuras que talvez os nossos antepassados tenham nomeado, assim, e a gente continua acreditando, respeitando, e é uma coisa, assim, que tu não quer ter uma briga com a Matinta, ou tu não quer, assim, sei lá, te meter com Curupira, ou tu não quer ser o próximo, assim, também. Acho que a gente tá nesse plano terrestre muito de passagem, mas eles já estão aqui há muito tempo. Eu lembrei agora também de outra lenda que envolve esses estímulos sonoros, que é a lenda do Irapuru, né? Que, tipo, sempre quando o passarinho canta, nenhum pássaro outro canta também, ele só fica ouvindo aquele canto dele. Aí na lenda até explica um pouco a respeito, tipo, parece que era uma índia, que ela era apaixonada por um guerreiro, assim, só que ele também já tinha uma outra paixão. Aí acabou que ela sofreu muito, sofrência a nível índios. E aí o Tupã, que é o deus dessa mitologia, teve piedade, enfim, se comoveu com as dores da menina, transformou ela num pássaro para que ela pudesse ficar mais próxima dele e cantar, assim, parece que era mais ou menos esse caminho. Tem várias versões, uma também tem de um indígena, que ele tocava só flauta, e aí ele se apaixonou pela esposa do cacique. Aí foi pro meio da floresta, porque era um amor impossível, né? Sim. Então ele foi pro meio da floresta e tocava, e chorava e implorava para Deus Tupã, justamente, né? Ele acabar com aquele sofrimento, aí Tupã transformou ele num Irapuru, num pássaro. E realmente ele é encantador. Dizem que quando ele canta, todos os outros silenciam. E tem várias, assim, né? Tem a da mandioca, que nasceu uma índia, tinha uma índia na aldeia que era branca, mas ela era índia. Sim. E ela era diferente de todos.
E aí ela foi... Eu não lembro exatamente, mas eu acho que ela foi acometida por uma doença e acabou falecendo ainda criança. E aí onde ela foi enterrada nasceu uma planta. E essa planta tinha a raiz... como eu posso falar? Não bem um fruto, mas... era uma raiz grande que era escura por fora, mas dentro era branca. E aí eles... uma lembrança. Aí eles chamaram tipo de manioca ou alguma coisa assim. Não sei como é que se fala direito. O nome dela era Mani. E Ioca é casa, né? Então é a casa da Mani, a Manioca. A lenda do açaí também. Sim. A do Guaraná. A lenda do Guaraná. A do Guaraná são bem parecidas com essa também. Tem alguém que morre, né? Aí enterra-se. Por exemplo, a do açaí é de uma criança que precisou... A filha da Yansan, ela precisou ser sacrificada porque a comunidade estava passando necessidades de alimento e não tinha comida para todo mundo. Então, todas as crianças que nasciam tinham que ser sacrificadas. Aí a Yansan estava grávida, né, que era a filha do cacique, e aí a criança também teve que ser sacrificada. Yansan chorava muito e ela pedia para Deus Tupã para que tivesse uma outra solução que não fosse sacrificar as crianças. Aí certa noite ela escutou o choro de uma criança e aí quando ela foi ao encontro tinha uma criança próxima a uma palmeira. Quando ela abraçou a palmeira, a criança sumiu. Aí no dia seguinte, o cacique encontrou a Yansan, né, abraçada a uma palmeira, só que ela já estava com o rosto sereno, com os olhos abertos e olhando ao topo da árvore. E essa árvore tinha umas frutinhas pretas. E dizem até açaí é Yansan ao contrário. Sim. Sério? Meu Deus, Açaí. Dizem até que essa lenda foi aqui nessas regiões próximas a Belém. Sim. Tem a da Vitória Régia também, que eu adoro, acho que envolvem amores, assim. Era o amor pela lua. É a que eu mais gosto. Conta pra gente, que eu não sei contar direito. Já deu spoiler nos próximos capítulos, mas continua. A lua, ela é encantadora desde sempre, né? Então, as moças indígenas, elas se apaixonavam pela lua, lógico, né? Então, o deus da lua transformava as indígenas em estrelas. Aí, certa vez, tinha uma que estava muito apaixonada pela lua, só que a lua não iria transformá-la, né? Então, só que ela queria chegar mais próxima, e ela foi se movendo de forma que ela caiu no lago e morreu. Eu conheço outra versão, que ela viu ela estava caminhando assim, e aí ela viu no reflexo do rio a lua, e ela ficou tipo, meu Deus, a lua veio até mim, ela veio me ver. E num momento assim de desespero, de vontade, assim, ela pulou no rio para agarrar a lua, aquele reflexo. E ali onde ela caiu nasceu a Vitória Régia, a estrela das águas. Sim. Já dizia a própria Java, né? Um indígena, uma pessoa que escreve hoje em dia sobre essas histórias, tem o Daniel Munduruku, que ele é Munduruku, né? E ele é dessa região, então ele escreve seus livros a partir dessas lendas, a partir dessas histórias. Mas são tipo narrativas mesmo? São narrativas. Ele compila, né? Não são dele as histórias, ele as escreve. E ele as escreve com esse olhar indígena, que eu acho muito interessante. Eu acho muito legal a gente pensar, e é uma proposição que eu faço para vocês, as mulheres aqui, como é a participação e o próprio protagonismo feminino, assim, nessas lendas amazônicas, assim. Com certeza. A região amazônica é uma região muito matriarcal, sabe? De respeito às mulheres. Tem até do próprio nome das Amazonas, né? Sim. Foi a visão dos colonizadores que estiveram aqui. E é um protagonismo, assim, não é só... É uma mulher diferente da que a gente costuma... São mulheres, assim, acho que dá pra gente perceber vários... várias mulheres, e são diferentes das histórias de contos de fadas, ou até outras histórias que a gente costuma... Porque não é uma mulher passiva, bondosa, aquelas características, tipo,
são guerreiras, são caçadoras, são mulheres que vão à frente, assim. Viram tem 1 milhão de faces, assim, viram 1 milhão de formas. E tá, tipo, assim. Gostam de tabaco, viram corujas, viram de tudo um pouco, assim. E essas, como tu falaste, né, Aline, essas lendas, esse imaginário, eles criam produtos que fazem parte, né? Principalmente em músicas que vão embalando, assim, desde muito tempo, como, por exemplo, Carimbó, tipo, a lua sai de madrugada ao romper do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol. Aí a lua me leva contigo pra passear, então isso me lembra muito a Vitória Regia, assim, sabe? E até hoje em dia, muitas coisas vêm sendo feitas, assim, de renovação das lendas. As lendas têm uma nova cara em desenhos, em produções artísticas, elas vêm invadindo esse mundo contemporâneo. Elas realmente estão no nosso imaginário pessoal e vão se expandindo, assim. Elas estão se atualizando, assim, com os elementos que a gente tem hoje em dia. Tem algum exemplo, assim, que passa na cabeça de vocês? Eu penso muito, eu tenho um amigo, Felipe Moya, ele é ilustrador e ele costuma, assim, reinventar diversas lendas. Eles são muito bonitos, verdade. E a partir da visão dele, assim, até mesmo em grafites, pichações a gente vê. Em jogos, tem um jogo que eu não consigo lembrar qual é agora, mas ele é com elementos amazônicos, ou até mesmo um do... Como é o nome daquele que tem um menino que toca tipo uma ocarina? Que é o Zelda. No Zelda tem... Acho que tu tava me olhando assim, não sei, mas o Zelda... jogo. Tem Vitórias Régias na ilustração, assim. E isso é uma característica daqui, sabe? Que é uma característica lendária, assim. Lá em Abaeté, eu pelo menos vejo bastante, eu via muito mais antes, assim, que agora infelizmente está se enfraquecendo, assim, bastante movimento. Lá em Abaeté tem uma efervescência cultural muito forte, graças a Deus, nasci numa cidade que culturalmente respira com pulmões fortes, por assim dizer. Não, respirava. Enfim, não vamos entrar em detalhes políticos. Mas a gente tem uma vivência muito forte desde a escola e até mesmo outras instâncias. Por exemplo, no próprio bairro, associações de bairro, os CRAs, tinham bastante presença lá e tinha muitos cordões de pássaros. Eu já cheguei até a participar de... Não cheguei a participar, cheguei a ensaiar, mas fui desclassificado. Mas a gente vê também muitas quadrilhas, o movimento de quadrilhas juninas lá em Abaeté era muito forte, eles sempre traziam temáticas como essas. Tinha músicas clássicas. Artesanato também. Artesanato, Miriti também. Então, a gente vê muito isso demonstrado por inúmeros fatores, sabe? Tem um grupo lá que é o Matintando, que é um grupo de teatro que eles trabalham com encenações dessas próprias lendas. Eles encenam lendas específicas de Abaeté, como por exemplo a lenda da Pacoca. Falam que é uma ilha que se move lá em Abaetetuba. E como as lendas que a gente já falou aqui, Matinta, Boto, eles trabalham também com a Yara. Essas lendas que são do imaginário popular. Quando eu era criança, eu fazia teatro no Curro Velho e a gente começava a ensaiar assim no início do semestre, início do ano, janeiro, porque a gente se apresentava uma peça teatral em julho e a gente sempre trazia esses temas assim pra trazer na época junina de lendas, de cordão de pássaro, até mesmo das crendices dos santos de crendices. Assim. Quando eu falei pra mamãe desse podcast que a gente estava querendo fazer, ela me falou 1 milhão de crendices. Tipo, ela não me falou sobre mitos ou relatos específicos que ela tinha. Ela me falava das crendices que ela tinha. São crenças, né? Sim. As pessoas acreditam naquilo. E não tem como tu falar, é verdade, é mentira. Porque é que a pessoa vivencia. Sim, é verdade. Eline, e tu, o que tu diz pra gente sobre esse movimento de renovação, de atualização que essas lendas estão tendo, assim? Você que é tanto antenada. Olha, tem um desenho muito bacana que passa na cultura, que são as Icamiabas. Eu acho ele incrível porque ele traz todo esse imaginário amazônico
pro nosso cenário atual. Ele traz isso pra dentro da cidade. E ele ainda tem como personagem principal 4 índias, que são elas que resolvem os problemas daquela cidade. São elas que tomam a frente das coisas. São mulheres fortes e independentes, sabe? Então, eu acho isso muito importante de tu continuar colocando sempre em pauta essas coisas, essas lendas amazônicas, porque é uma lembrança das nossas raízes, sabe? Independentemente de quem a gente seja, nós em primeiro lugar estamos aqui dentro da Amazônia, sabe? Essa daqui são as nossas raízes, é do que a gente é feito. Então é sempre bom a gente lembrar disso, porque a gente precisa valorizar, porque isso também é uma coisa que está sendo cada vez mais perdida, e a gente está cada vez deixando mais para trás e esquecendo disso. Deixando a tecnologia chegar demais, né, nas novas gerações. Exatamente. E aí se perdendo essa tradição oral, das famílias se reunirem, de conversar. E se não formos nós fazer isso ficar vivo, é capaz de se perder e a gente em algum momento não conseguir mais resgatar isso daqui lá pra frente. Eu acho que tem maneiras da gente utilizar, por exemplo, esses elementos da pós-modernidade a nosso favor, por exemplo. O próprio desenho das encaminhadas, assim. Sim. Tem também o Guerreiros da Amazônia, que é um desenho que passa... Tem um canal no YouTube que passa esses desenhos. Eu esqueci o nome do ilustrador, mas é um desenho muito bacana que fala sobre guerreiros que tiram suas forças, sabe, de elementos da natureza, como animais, as árvores, o próprio rio, assim. Eu acho muito bacana esses elementos que servem para atualização e renovação dessas lendas, assim. Tem um ilustrador que ele fez durante um mês. Cada dia ele ilustrava um personagem do folclore amazônico e colocava como se fosse um super-herói ou um vilão, sabe? Um componente de uma história. A gente acompanha muito histórias de super-heróis e essas coisas, mas acaba que esses são nossos heróis, os nossos vilões, as pessoas que a gente respeita, tem medo. E acaba sendo como um fator de própria identificação pra gente, né? A gente pode... Eu, pelo menos, me reconheço bastante como amazônida, sabe? Por inúmeros fatores, assim como esses, que é um tipo de cultura que eu compartilho com esse território aqui, que eu valido pra minha vida, sabe? Muita coisa. Eu falo assim que eu me sinto bem mais amazônica do que brasileira, assim. Eu sinto essa identidade muito... É um país, praticamente. Muito mais pela forte sua dentro de extensão, pela sua cultura, pelas nossas comidas maravilhosas. A gente tem É um lugar muito peculiar. E muito diverso, assim. A gente pensa que é um mundaréu de verde só, mas a gente vê que tem um milhão de facetas de Em Amazônia, cada canto sabe? tem uma história, como a Eline trouxe aqui pra gente, de um lugar que eu, Olivia, não conhecia, mas que ali aconteceu de um homem que virava porco deixar de virar porco, e provavelmente em cada casa tem milhões de histórias assim a serem exploradas. Eu lembro do preguinho e que passava na cultura do Catalendas. Inclusive tá voltando agora essa semana. Com o YouTube também, Sim, né? veio o YouTube, tem a exposição também do Catalendas. Adoro Catalendas. E Catalendas marcou muito, Maravilhoso, gente. gente. Tinha que voltar, gente. E é a renovação. Eu adorava e ficava com medo. Era tipo aquele mistério, aquela sensação. Eu acho muito importante esses novos formatos com os quais a gente traz as lendas para hoje em dia. Por exemplo, aquele desenho do Pirão-tava. Sim, adoro. Eu via. Eles colocaram sim, exatamente. Eu lembro que quando passaram esse vídeo na escola pra gente, eu lembro de escutar vários amiguinhos meus falando que, tipo, não tinha nada a ver aquilo, assim, sabe? Tipo, não tinha nada a ver com eles e tal. E quando eles foram assistir o desenho, que tinha festa de aparelhagem, tinha a galera atrás da pororoca pra querer surfar e não sei o quê. Né? Tipo, as coisas começaram a fazer sentido, sabe? Que aí tu olhar e E te é bem identificar. atualizado, Exatamente. né? Bem atualizado pra gente, né? Acho que a gente se identifica, tem aquela sensação de pertencimento, de eu vivo isso faz parte de mim. E pra já encerrar aqui a nossa conversa muito gostosa, queria saber qual é a lenda favorita de vocês. Eu particularmente... Top 3, lendas favoritas. Pode ser uma, pode ser 3, assim... São tantas, mas a que mais me marca é a da Matinta, assim, que eu senti aquilo, eu morro de medo da Matinta, eu acredito muito. Um tempo desses eu ouvi o vizinho da minha namorada assoviando, eu jurava que era Matinta. Aí ela ficou tipo, e ele não tava assoviando pra ti.
Não, ele tava, tipo, subindo aleatoriamente. Ela ficou, tipo, não é Matinta, é o Toninho. Aí eu fiquei, tipo, tá. E eu já tava, tipo, com medo. E tu, Adriano, qual é a tua lenda favorita? Eu coloquei aqui minhas lendas favoritas e o meu foi de protagonistas femininos, assim. Eu coloquei a Yara, assim, eu acho uma lenda muito encantadora, daquela mulher que mata os homens. Não, mas essa questão, eu acho sereísmo uma coisa muito legal, sabe? Por mais que eu tenha bastante medo de rio... A sereia amazônica. Por mais que eu tenha bastante medo de rio, eu adoro nadar, sabe? Eu acho a água um elemento muito fluido. Mas sei lá, ela te permite teres um fluxo, sabe, naquilo. E eu acho muito bacana, sabe? A Yara sempre foi uma personagem que sempre me cativou bastante, assim. Fora ela, também sou muito fã da Matinta Pereira. Eu acho que faz parte do imaginário de muita gente mesmo, sabe? Acho que é até a lenda que a gente mais conhece, que a gente mais fala. E também gosto bastante das Icamiabas, que por mais que não seja algo tão forte aqui na nossa região, assim, eu acho que pra região do Amazonas elas são bem mais faladas, bem mais... Mas é uma história que me motiva bastante, sabe? Só levantando um adendo aqui, tem até alguns estudos acadêmicos mesmo que falam sobre elas, assim, que já reportaram até as maneiras diferentes como elas eram tratadas. Por exemplo, as Icamiabas, na visão dos colonizadores, eram as Amazonas, assim, eram aquelas mulheres que viviam juntas em comunidade, que não aceitavam homens, que eram guerreiras, que tinham corpos deformados. Eles falavam, inclusive, Icamiabas, na língua deles, em alguma língua específica nativa, significa isso, que são mulheres deformadas. Só que esses relatos geralmente foi documentado em um artigo, uma dissertação, uma tese de doutorado, eu não lembro. Posso até ver isso depois para passar as informações certinho. Mas foi documentado que, por exemplo, a visão que homens tinham era essa. Mas a visão, quando mulheres documentavam isso, as mulheres documentavam de uma maneira completamente diferente, sabe? As Icamiabas eram mulheres extremamente vaidosas, que não tinham deformações nos corpos, assim, que não matavam os homens, por assim dizer. Elas não odiavam os homens. Elas pegavam por um tempo. Tem relatos atuais, assim, né? Sim, Parece que existem ainda comunidades indígenas que não têm tanto contato com a civilização e elas preferem estar assim. Fatores de respeito. Assim, o que eu conheço das Amazonas, delas terem... elas não era só a deformação, elas não tinham um seio que era pra puxar a lança. E aí isso facilitava. E como não tinha aquela imagem, tipo, ai meu Deus, seios, então elas achavam que era melhor ter um, porque elas conseguiam amamentar, e o outro não era tão necessário. Aí eu queria saber qual a lenda favorita de vocês. Acho que na nossa lista nunca pode deixar de faltar a Matinta. Sim. Ela com certeza está presente, uma das mais famosas. Uma lenda que me marcou muito também na minha infância foi o Curupira. Curupira e Caipora. Sim. Eu conheço como Curupira. Conheço ambos. Eu até quando falo Caipora, eu até estranho um pouco, porque eu não ouvi tanto. Que ela não é tanto da nossa região. Ela é uma coisa mais bem do sul, brasileira. igual Saci também. Vocês conhecem uma Pinguari? Sim. Nossa, uma Pinguari. Não pessoalmente, ainda bem. Não pretendo conhecer você, uma Pinguari, mas eu morria de medo. Uma Pinguari dá muito medo. Ai, não sei se todo mundo conhece, tipo, explicar, Adriano. Eu nem lembro exatamente, mas é um ser meio que humano, mas deformado. E ele tem a boca na barriga. Eu acho que eu já ouvi falar. Ele é conhecido por essa característica, mas ele tem outras anomalias, assim, no corpo. São tantas lendas, né? E aí... Bom, esse papo foi muito bom, mas... Falta as lendas preferidas. Da Aline. Desculpa, Aline. Quais são as tuas lendas favoritas? Matinta Pereira. Tenho muito medo dela. Vencedora. Todo mundo. As Icamiabas também, claro. E a Cobra Grande. Nossa, a Cobra Grande. A Cobra Grande eu acho ela eu acredito muito interessante. Eu morria de medo da boitatá quando eu era criança. Eu morria de medo de olhar para um rio, alguma coisa assim, e ver aquele monstro com fogo no olho saindo de lá de dentro. Sempre tem a história de que a Cobra Grande tá debaixo de Belém, a cabeça. Da Basílica, vai não ter Sírio.
tenho medo de um dia acontecer alguma coisa, não ter sírio e acabou Belém, acabou tudo. Tem a versão... Lá em Abaeté a gente conta também que a Cobra Grande tá lá debaixo da cidade. E como o padrão de colonização da Amazônia foi as igrejas na beira do rio, sim, aí dizem que a cabeça tá debaixo da igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Abaeté, e o rabo tá debaixo da Ilha da Pacoca, que é aquela ilha que eu falei, que tem uma lenda específica de Abaeté, que é a Ilha da Pacoca. Aí recentemente teve até um incidente de erosão, não sei se vocês lembram, saiu até no Jornal Nacional, de erosão de uma parte da cidade de lá, e falaram que era até a Cobra Grande se mexendo, assim, enfim. Aqui também teve um tremor, eu acho que foi no ano passado. Sim. Teve um tremor aqui em Belém que Pronto. nunca tinha tido, né? Até então. Belém terremoto, a Cobra Grande Cobra se mexeu. Grande se mexeu, com certeza. Ela foi dar uma espreguiçada, assim, ela ficou, já é outubro, ainda não. E, bom, foi muito bom. Queria agradecer a vocês. Agradecer a Aline, a Eline, quase Charás. Agradecer a galera do grupo também, Silvinha, Ana P. Sim. Mayra. O nosso grupo, este trabalho é de uma disciplina de estudos amazônicos. O roteiro foi feito por mim, pelo Adriano. A edição vai ser feita pela Silvia Guerreiro, pela Ana Paula Maciel. E a nossa produção contou com o Adriano, Mayra Peniche e Silvia Guerreiro. E é isso. Espero que tenhamos próximas edições. Quem sabe daqui pra frente, conversa fiada cresça. A gente agradece também ao Nilo, profissional de áudio aqui da Facom, que ajudou a gente aqui na captação de áudio. O professor Tacílio também. As meninas do mestrado, a Alana e a Mariana, que ajudaram a gente. Enfim, todo esse trajeto de compreensão melhor sobre trabalho os nossos... de muitas mãos, muitas cabeças. Sobre as nossas vivências amazônicas, assim. E isso, todos galera. Os amazônicos que vieram antes da gente. Todas as avós que contaram histórias, as vizinhas que agoravam, todo mundo assim, que compõe esse imaginário, assim.